abençoados com todas as bênçãos, abençoados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Boa noite, a melhor noite. Recebo que tudo está bem na sua vida. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Caxias, Santa Cruz da Serra. Hoje estamos aqui falando a respeito do Evangelho da Graça, que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Evangelho da incircuncisão. E que evangelho é esse? O que foi que Deus revelou ao apóstolo Paulo? Revelou que nós não temos pecado, que a igreja de Cristo está santa e perfeita, que no Espírito, veja bem, abençoados, no Espírito ele já nos fez santos, perfeitos para sempre. E veja bem, uma coisa muito importante que o Evangelho nos revela é que nós não somos esse corpo, nós somos o Espírito que está aqui dentro e que somos um só com Deus. O Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que todo filho, isso aí é para todos os filhos, participam de carne e sangue. Não é o filho a carne e o sangue, mas o filho é o Espírito. Quando nós nascemos nesse corpo de carne, nós já éramos filhos, desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz que Deus nos abençoou, diz que Deus nos predestinou, diz que Deus nos escolheu para filhos, desde antes da fundação do mundo. Isso não foi quando nós nascemos, mas isso está revelado no Evangelho da incircuncisão. Um mistério que foi dado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E hoje nós temos aqui o prazer, a alegria de estar anunciando esse Evangelho. Então, abençoados, eu peço a você, convido a você a ser também um colaborador que participe aqui conosco na divulgação desse Evangelho, para que essa palavra alcance a outros filhos. O Evangelho diz que o entendimento, esse conhecimento, vem pelo ouvir. Não é por você aceitar a Jesus, não é por você se batizar ou fazer outra coisa qualquer, mas é ouvir a palavra da graça. E Deus ilumina os seus olhos e você passa a entender a perfeita, santa vontade de Deus na sua vida. Mas é necessário que você ouça. E para isso eu te convido a compartilhar as mensagens. Te convido aí a se inscrever no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Porque quanto mais pessoas venham a ouvir essa palavra, mais olhos vão ser iluminados. Porque é pelo ouvir o Evangelho da graça de Deus. O nosso trabalho aqui é somente esse: falar para que Deus venha iluminar os olhos do entendimento de todo filho. Então, abençoados, temos aqui recebido correios. Agradecemos aí os abençoados que têm nos passado correios, as manifestações dos santos, dizendo que essa palavra tem feito bem à sua mente, que essa palavra nos salvou, nos resgatou lá daquela maldição chamada Lei de Moisés, da religião, porque a religião, abençoado, ela é toda baseada na Lei de Moisés. E o Evangelho diz que a lei foi um pacto de maldição e morte. Então, quem se mete debaixo desse pacto, dessa Lei de Moisés, está debaixo de um pacto de maldição e morte. Eu agradeço a você que já está ao vivo nesse momento. Eu gostaria aqui, mais uma vez, de convidar você a compartilhar a mensagem. E se você ainda não é inscrito aí no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva para nos ajudar a colaborar com que a palavra corra e seja glorificada. Um abraço a todos os colaboradores, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Graças a Deus que temos o mesmo Espírito. Temos conversado com abençoados aí que nunca vimos pessoalmente, mas parece não, na verdade somos íntimos, mas no Espírito falamos o mesmo idioma, o idioma do nosso Pai, o idioma da graça de Deus. Então, abençoados, vamos aqui começar a dar início a tratar aqui de um assunto, e hoje é um assunto um pouquinho mais forte, não é isso? Talvez você vai ouvir aqui hoje coisas que você nunca ouviu lá na religião, coisas que talvez você nem pense que seja dessa maneira, mas está escrito
É por isso que nós falamos, ó, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote aqui as referências. Vamos ler aqui algumas referências lá das Escrituras, algumas do Evangelho da Graça de Deus, e você compare, você leia, você pense, não é isso? Não rejeite, analise, pesquise, e você vai ver que tudo aqui está escrito de acordo com a vontade do nosso Pai. Então o tema de hoje é o seguinte: o Deus do bem e do mal. Vamos repetir: o Deus do bem e do mal. Então vamos ler aqui em Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, ele aqui falando a respeito desse assunto. Ele diz assim, ó, olha só o que ele diz: um só Deus. Quantos deuses? Um só Deus. Esqueça essa ideia de trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, ele está falando aqui, ó, um só Deus. E diz mais: Pai de todos, o Pai do nosso Espírito. Em outra carta, escrevendo aos Hebreus, o apóstolo Paulo diz que Deus é o Pai do Espírito. Então ele diz aqui, ó, Pai de todos, todos os Espíritos, o qual Deus é sobre todos. Não existe ninguém nem paralelo com Deus. Não, aquele ali está em condições de discutir com Deus. Não existe esse, abençoado. Está escrito aqui, ó, que Deus é sobre todos, está acima de todos. Deus, não é isso? E diz mais: e é por todos, todos os filhos, todos os espíritos que ele mesmo predestinou desde antes da fundação do mundo. E em todos os filhos, veja bem, todos os filhos têm o Espírito de Deus. O único Deus, não existem dois deuses, um só Deus. Então, pessoal, veja bem, o Deus do bem e do mal. Veja bem que não são dois deuses, não são dois. Um Deus do bem, que cuida das coisas do bem, um Deus que trata com o bem, e um outro Deus que vai tratar com o mal, um outro Deus que cuida, que executa o mal, que envia o mal. Não é isso. Um só Deus. Nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, versículo 6, diz que existe apenas um Deus. Só existe um Deus, e que é sobre todos e por todos. Então, um só Deus que é responsável tanto pelo bem quanto pelo mal. Tranquilo, não é isso? Veja bem, que a religião, nós sempre falamos da religião, porque, abençoado, veja bem, é que o problema é a religião, que muda tudo que está escrito aqui no Evangelho e nas Escrituras. O problema é a religião. A religião ensina, veja bem se não é verdade isso, você que participou ou ainda participa lá da religião. A religião ensina que existe um poder paralelo ao de Deus, ao de Cristo. Existe um poder que está disputando com Deus o poder. E quem é esse? O diabo. Deus e o diabo estão ali fazendo aquele, um puxa para cá, outro puxa para lá, o homem fica no meio para saber quem ele vai dar mais atenção. Um cabo de força, disputando um espaço naquela chamada guerra espiritual, que a religião ensina que existe uma guerra espiritual entre duas forças e você vai escolher uma dessas duas forças para dar mais atenção. Não é isso que diz o Evangelho. Um só Deus. Efésios 4, 6. Que existe um só Deus. Olha só, veja bem o que eu aprendi na religião. E por causa dessa carne bem complicada, eu tenho certeza que você também aprendeu e também usa. Mesmo aqui estando em graça, mesmo entendendo o Evangelho da Graça, mesmo depois de muitos anos que eu estou aqui, já ouvi, entendi essa palavra, foi revelada aqui no meu espírito, mais ou menos uns 25 anos, talvez, não é isso? Mais ou menos isso aí que nós entendemos. Mas eu tenho que estar me policiando por causa desse mau costume que eu trouxe lá da lei. Veja bem, quando se diz assim, graças a Deus, você também fala nisso, graças a Deus, mas só usamos essa expressão quando é algo favorável, quando é algo assim muito bom, não é isso? Alguma coisa que nós gostamos, como se o ocorrido tivesse a autoria de Deus. Então isso aqui me aconteceu uma coisa muito boa, eu recebi um livramento muito grande, se manifestou na minha vida uma cura, eu arrumei assim um emprego muito bom.
Graças a Deus, como se fosse Deus, e realmente foi Deus o autor desse feito, desse acontecido. Mas quando o ocorrido, quando o que nos chega, quando o que nos vem não é favorável, quando é alguma coisa que não nos faz muito bem, que aos nossos olhos parece ser alguma coisa não muito boa, às vezes até uma tragédia, então não se atribui a Deus a autoria desse feito. Por quê? Não falamos graças a Deus. Quando acontece alguma coisa contrária, nós não costumamos falar graças a Deus, como se Deus não tivesse participação naquele ocorrido. Como se aquilo que aconteceu, aquilo que nos veio, aquilo até que nós estamos vendo ou sentindo, não tivesse a participação, não tivesse sido feito, mandado pelo próprio Deus. Antes até questionamos, né? Ah, Deus, por que, Senhor? Por que, Deus, que isso me aconteceu? Por que isso me veio? Como é que pode ter acontecido uma coisa dessa? E veja bem, quando cai um avião, por exemplo, não é isso? Quando um avião cai, nós ficamos assim pensando, ninguém diz graças a Deus. Uma certa vez, eu me lembro, mais ou menos uns 20 anos atrás, eu ainda estava lá no outro ministério, em graça mesmo, né? Uma abençoada veio conversar comigo, foi exatamente numa semana que um avião saiu aqui do Brasil e ia para a França. E aconteceu alguma coisa e esse avião caiu no oceano com mais ou menos 300 pessoas dentro, mais ou menos 300 passageiros, e todos, sem exceção, todos morreram. E a abençoada, ela veio me questionar, né? Perguntar, aonde é que estava Deus? Que não fez nada, deixou esse avião cair, onde estava Deus? Eu tranquilamente, não é isso? Não que eu tivesse ficado feliz com isso, mas porque o Evangelho diz que é assim, nós falamos para aquela abençoada. Onde estava Deus? Deus estava ali derrubando o avião, porque ele não apenas permitiu que o avião caísse, ele derrubou o avião porque fazia parte de um propósito dele. Ele quis assim, ele fez assim. Todas as coisas vêm de Deus. Por exemplo, também, quando acontece aqui no Rio de Janeiro, se você não é daqui do Rio de Janeiro, né? Nós somos daqui, por enquanto ainda acontecem muitas balas perdidas, não é isso? Quando acontece uma bala perdida, ninguém fala, graças a Deus. Mas, abençoados, essa bala foi direcionada por Deus. Porque não pode fugir de Deus, não pode ir contra o decreto de Deus. Algo que seja assim, uma desgraça aos nossos olhos, ninguém diz, graças a Deus. Não, ninguém fala. Quando morre alguém que amamos, olha bem, quando nós perdemos aí um parente nosso, muito querido, e de repente esse se morre, não, pelo menos eu não falo assim, graças a Deus, mas deveria falar. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28, anote aí por favor e veja, Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas, todas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, não importa, abençoado, se é uma coisa que te vai muito bem, não importa se é uma coisa que nos fez mal, né? Porque às vezes vêm umas coisas que nos fazem assim, passar apertado, né? Como dizem por aí, mas todas colaboram para o nosso bem. Como? Não sei. Deus é quem sabe, Ele que é Deus sobre todos. E veja bem, abençoados, uma coisa que nós queremos deixar bem claro aqui. Olha, nós não estamos aqui falando que você não fique triste com esses acontecimentos, que você não sinta quando caiu um avião, quando morreu uma pessoa que você muito ama, ou quando aconteça uma desgraça na vida de alguém, que você não fique triste, que você não sinta. Não, isso é normal, isso é natural, você tem que passar por essa situação. Mas entenda uma coisa, é isso que o Evangelho diz, entenda uma coisa, tudo é Deus. Tudo que nos vem, tudo que acontece nesse mundo, aqui comigo, aí com você, lá no outro continente, tudo é Deus. Não existe uma força paralela disputando com Deus, que deu uma volta ali, Deus cochilou, ele foi lá, derrubou um avião, explodiu uma bomba, provocou uma confusão fora do controle de Deus. Não, foi Deus mesmo que provocou as coisas. Sabe a Primeira Guerra Mundial? Quem é o responsável por aquela guerra? Quem permitiu, quem fez acontecer aquela guerra?
Foi Deus mesmo, abençoado. Ou você acha que Hitler, por exemplo, matou quase 6 milhões de judeus e Deus ficou lá olhando, não, olha, chega Hitler, chega, não faz mais isso. Não, abençoado. Foi Deus mesmo que autorizou e colocou no coração daquele homem para fazer o que ele fez. Tudo, veja bem, tudo é um propósito de Deus. As coisas não acontecem aleatoriamente assim, sem o conhecimento de Deus, é debaixo de uma outra força, debaixo de uma outra organização, debaixo de um outro sentimento. Não, abençoado. Tudo é propósito de Deus. Vamos repetir aqui, ó, versículo 6 de Efésios 4. Diz assim, ó, um só Deus, um só Senhor, um só Pai, só existe um. E as Escrituras, elas já vêm há muito tempo falando assim, que Deus faz essas coisas mesmo, abençoado. Deus sempre fez isso. Olha, Isaías, vamos aqui a Isaías. Olha o que Deus faz aqui no capítulo 45, Isaías 45, no verso 7. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha o que diz aqui Isaías, o profeta Isaías, falando a respeito de Deus. Deus mesmo falando na boca de Isaías. Olha que coisa tremenda. Deus, eu formo a luz e crio as trevas. Quem é que cria as trevas? O próprio Deus, não é o diabo. Eu, Deus, faço a paz. Olha só, Deus é que faz a paz. E diz mais, e crio o quê? O mal. Quem é que cria o mal? O próprio Deus. E em outras versões diz que eu crio a desgraça. Tem uma versão mais forte, mais pesada, que diz que Deus mesmo que cria a desgraça, não é o diabo. O Senhor, diz aqui, ó, o Senhor, faço todas, olha só, todas essas coisas, tanto o bem como o mal. Quem faz é o próprio Deus, abençoado. Não existe aí uma força paralela que está aí disputando com Deus alguma coisa que possa acontecer. Não, abençoado, tudo é Deus. Deus é o Senhor, Ele é o Deus, tanto do bem quanto do mal. Graças a Deus, porque é Deus mesmo quem faz. Em Deuteronômio também fala a respeito desse assunto, 32, no versículo 39. Deuteronômio, 5º livro de Moisés, no capítulo 32, no versículo 39. Olha o que ele diz. Vede agora que veja bem, eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Deixa bem claro, é só eu e mais ninguém. Não há outro Deus comigo, diz Deus. Eu mato. Quem é que mata? Que está falando aqui que Moisés escreveu. Eu, Deus, mato e faço viver. Ele tira a vida e ele dá a vida. O próprio Deus. Quando uma bala perdida pega alguém, abençoado, quem foi que tirou aquela vida ali? Foi uma bala perdida? Não, abençoado. Foi Deus mesmo. Aquele avião que caiu lá, foi Deus mesmo. E diz mais, eu firo e eu saro. E ninguém, olha só, ninguém há de que escape das minhas mãos. Ninguém pode escapar da mão de Deus, abençoado. Só há um Deus. Tudo que te vem, tudo que te passa, é Deus mesmo. Tudo que acontece nesse mundo não é o diabo. Como a religião ensina, olha, meu irmão, o diabo está furioso, né? O diabo é sujo. Não, abençoado, não. É Deus mesmo, tudo que acontece. Esse vento que dá, que às vezes, agora essa semana, deu um vento aqui, num bairro aqui perto, que chegou até a suspender um poste, arrancou um poste da rua. Olha que coisa tremenda. Quem foi que mandou aquele vento? Foi o diabo? Foi uma outra força? Não, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que fez todas essas coisas. Então, veja bem aqui, ó. É que em Jó, vamos aqui em Jó, capítulo 42, versículo 2. Olha que Jó era um homem lá que não fez teoria, não fez teologia, não estudou nada. Olha o que ele diz aqui a respeito de Deus. Bem sei, disse Jó, que tudo podes, tudo. Com quem que Jó estava falando? Com um amigo dele lá, com outro fazendeiro lá, uma pessoa muito rica igual a ele? Não, Jó estava conversando, estava dialogando com o próprio Deus. Então ele disse assim, ó, bem sei, Deus, que tudo podes. Olha que coisa tremenda, porque a religião não sabe que Deus pode tudo. Se você perguntar para a religião, não, peraí, não é bem assim. Deus fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Não é isso que está escrito aqui, ó. Bem sei que tudo podes.
A religião não sabe que Deus pode todas as coisas. O Deus da religião, veja bem, o Deus que a religião lá ensina, que você tem que aceitar, é um Deus limitado. É um Deus limitado. Veja bem só, quando está escrito aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos predestinou. Deus nos predestinou. O que ensina a religião? Não, Deus não poderia predestinar um para a salvação e outro para a perdição. Deus não faria isso. Porque o Deus que a religião ensina é um Deus limitado. Se Deus quis escolher a letra A e não quis escolher a letra B, será que ele não poderia fazer isso? O Evangelho diz aqui, que Deus poderia sim, Deus predestinou. Disse Jó, bem sei que tudo pode. Deus pode, abençoado. Ele quis você. Aquele outro lá, ele não quis. Por quê? Porque ele é Deus, ele é Deus. A religião, o Deus da religião, ela é limitada por um falso livre-arbítrio. Olha, diz que o homem tem livre-arbítrio contra Deus. Você pode escolher Deus se você quiser. Olha, me veio até aqui uma palavra feia para falar, mas eu não vou falar a respeito desse Deus da religião. É um Deus que, sei, abençoado, fraco. Porque ele quer fazer, Deus quer fazer, mas não pode, porque o homem não deixa. Que Deus é esse? Então, Deus quis salvar esse, mas a religião não, o homem tem livre-arbítrio, então Deus está limitado pela minha vontade, segundo diz a religião. Limitado por um ser que nunca existiu. Porque, segundo a religião, existe o diabo que está pelejando, lutando contra Deus. Um ser, um espírito, segundo a religião, um espírito que tem chifre, olha só, tem chifre, tem uma cauda, tem um tridente, que está pelejando contra Deus, dividindo. Então Deus é limitado. Se o diabo deixar, Deus faz. Isso é uma coisa tremenda. E Jó ainda disse mais. E nenhum dos seus pensamentos, disse Jó, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Não pode, abençoado, de maneira nenhuma. Quem pode impedir um plano de Deus? Por que o avião caiu? Será que fugiu do plano de Deus? Então vamos pensar assim, uma bala perdida, por exemplo. Vamos pensar assim, né? Deus tinha um propósito com um abençoado, uma pessoa que está dentro daquele avião, de viver 100 anos. Mas ele pegou o avião caiu. Aí o propósito de Deus foi por água abaixo, caiu lá dentro do oceano. De maneira nenhuma, abençoados. Morreram ali naquele avião todos que Deus determinou que teriam que morrer. Não muda, abençoado. Eu vi na televisão que uma abençoada chegou no aeroporto para pegar lá o avião e chegou atrasada. Não pôde entrar. Ela arrumou uma briga, uma confusão, mas é uma norma de segurança. Depois que fecha a porta, não pode mais entrar ninguém. E a abençoada brigou, reclamou, e quando ela foi para casa, que chegou em casa, ela viu na televisão que o avião tinha caído. Por que ela não entrou naquele avião, abençoado? Foi uma coincidência? Não estava escrito ali que ela tinha que estar ali e morrer. Porque Deus é que controla todas as coisas, abençoado. Só há um Deus. Olha só, existe aí uma máxima aí da religião que diz que a oração do crente, tem poder de mover a mão de Deus. Imagina, né? Se você orar, a mão de Deus vai se mover. Não vai, abençoado. Os decretos de Deus estão aí, não podem ser mudados. Olha em Salmos, vamos aqui em Salmos. Salmos, abra sua Bíblia aí comigo. Salmos, está aqui, peraí. No capítulo 139, no versículo 16, olha o que diz aí, ó. Os teus olhos viram, olha só, os olhos de Deus, viram o meu corpo ainda informe. Antes de se formar no ventre da sua mãe, Deus já conhecia esse corpo aí. E no teu livro, no livro de Deus, todas essas coisas, tudo a teu respeito, toda a sua vida, foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Imagina, depois que Deus escreveu todos os seus dias, você acha que uma tragédia pode mudar a vontade de Deus? Se aconteceu, abençoados, é porque estava escrito. Todas essas coisas foram escritas por Deus. Toda a nossa vida,
aqui foi escrita por Deus, está tudo certinho, abençoado. Nada te vem de mais e nada te vem de Deus. E só há um que controla todas as coisas. E esse um é o próprio Deus. Antes de serem vistas, todas as coisas já foram determinadas por Deus. Como é que pode um terrorista, olha só, sabe o que é um terrorista? Aquele abençoado que entra no avião e joga o avião contra um prédio, como aconteceu lá nos Estados Unidos, aquele tempo passado. Como é que pode um terrorista mudar o que Deus já havia determinado desde antes da fundação do mundo? Poxa, quantas pessoas morreram? 5.000 pessoas morreram lá naquele desastre lá nos Estados Unidos. Será que aquilo ali fugiu do controle de Deus, abençoado? Mas foi uma coisa muito má, foi uma coisa muito feia. Mas foi Deus que determinou, foi Deus quem fez. Isso é muito forte? É, mas é Deus, está escrito. Ou então foi um outro poder, foi uma outra força paralela com Deus. E não existe essa tal força. Tudo é Deus. Uma bala perdida, uma outra fatalidade, não pode mudar o que Deus já havia determinado desde antes da fundação do mundo. Olha só, Filipenses, vamos aqui a Filipenses, capítulo 3, avança, vai a carta de Paulo, Filipenses, passa de Efésios, chegamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Falando da transformação desse corpo, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as coisas. Tudo está sujeito à vontade de Deus, abençoado. Não existe uma sujeição das coisas para um outro poder. Não existe, tudo é Deus. Deus está sujeitando todas as coisas, tudo de acordo com a vontade que Ele já determinou desde antes da fundação do mundo. E veja bem, Deus não tem, olha só, preste bem atenção, por favor. Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém. Não tem, Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém, somente com a sua própria palavra. Deus, o compromisso dele é com o que ele disse, somente, com mais ninguém. Veja aqui, Êxodo, volte lá bem no comecinho, Êxodo capítulo 9, no versículo 1. Vamos ler aqui 2 versículos, o 1 e o 12. Primeiro versículo 1, diz assim, olha só, parece que Deus mudou de opinião, Deus mudou de ideia, olha só, porque Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém. Ele disse assim, ó, depois o Senhor disse a Moisés. Moisés foi uma pessoa muito importante, né, nisso lá no Velho Pacto. Entra a Faraó, vai até a presença de Faraó e diz assim a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Vá até Faraó e diga a Faraó que eu mandei, Deus mandou o povo sair. Libera o povo. E no versículo 12, olha, o mesmo Deus que disse lá para Moisés, vai falar com o Faraó, olha o que ele disse aqui. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sabe por quê que Deus mudou? Porque Deus não tem compromisso com a palavra de ninguém, pessoal. Ele tem compromisso com a palavra dele mesmo. Quem endureceu o coração de Faraó? Será que foi o diabo? Não, não foi o diabo, foi o próprio Deus. O próprio Deus que endureceu o coração de Faraó. Diferente do que ele tinha combinado lá com Moisés. Não, eu falei para Moisés, não deu, o compromisso dele é somente com a palavra dele. Não existe, abençoado, veja bem, e nunca existiu e nem vai existir um poder paralelo com o poder de Deus. Não tem, é somente Deus. Como diz a religião, o inimigo está furioso, né? O inimigo está rondando, o inimigo está aqui. Não existe essa história, abençoado. Deus é o único poder que existe, o único poder que é exercido. É o de Deus no universo, é o poder de Deus. O Deus do bem e o Deus do mal. É um só existe um Deus. Vamos aqui a Romanos capítulo 9, que também fala a respeito desse assunto. Romanos capítulo 9, no versículo 17. Também falando de Faraó. Diz assim, ó, porque, como nós acabamos de ler agora, não é isso? Porque diz as Escrituras a Faraó, porque isto mesmo te levantei, olha só, quem foi que levantou Faraó? Faraó era muito mau. Faraó é um personagem muito mau. Para quê? Para em ti, em Faraó, Deus levantou Faraó para em ti mostrar o meu poder.
Em tudo Deus tem um propósito. Mesmo que você não goste, mesmo que você não ache bonito, mas em tudo Deus tem um propósito para mostrar o meu poder e para que o meu nome, o nome de Deus, não é o meu, não é o seu, não é o de Faraó, não é de ninguém. O nome de Deus seja anunciado em toda a terra. E no versículo 18: logo, pois, terei misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei com quem eu quiser compadecer. Endurecerei a quem eu quiser endurecer. É quem ele quiser, abençoado. O único poder existente é o de Deus. Não é o diabo, é Deus mesmo. É Deus que faz todas as coisas. Não existe aí um outro poder que vai fazer, E na minha vida está tudo complicado. Quem foi que complicou a minha vida? Bem, se você plantou certo, se plantou errado, é Deus mesmo que faz, abençoado. É Deus que controla tudo. Deus teve misericórdia de quem ele quis ter. Só isso. Ele predestinou, ele escolheu quem ele quis escolher. De mais ninguém, de mais ninguém. Veja aqui em Samuel. Vá aqui também a Samuel, que também tem aqui um relato bem importante. Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Diz assim, ó: vai, pois, agora, olha a ordem, o Deus que a religião diz que é bonzinho, que só faz coisas boas, o Deus que é somente amor, o Deus que não mata ninguém, segundo a religião, porque Deus quer fazer somente coisas boas. Olha só o que diz aqui, Deus fez lá no passado. 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe. A ordem de Deus é não perdoar. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Sabe aquele menininho que está lá amamentando, lá mamando lá na mamãe? Mata também, foi a ordem de Deus. Uma coisa terrível, né? Desde os bois até as ovelhas, e desde o camelo até os jumentos. A ordem de Deus foi para matar a todos. E veja aqui no versículo 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, Deus que mandou, Deus que enviou, vai e destrói, mata totalmente. Olha que Deus bom, né? Que Deus justo, que Deus... Porque Ele é Deus. Não existe um poder paralelo com Deus. Ele quis fazer assim, segundo o decreto dele, segundo a vontade dele. Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até... Olha só, olha o que Deus fez. Até que os aniquiles, até que os destrua totalmente. O Deus do bem, abençoados, e o Deus do mal é o mesmo Deus. É Deus que faz todas as coisas. O que nós estamos aqui querendo falar para os abençoados, e recebo que você entenda nessa noite, é que não existe um poder paralelo com o poder de Deus. Porque quando nós lemos aqui nas Escrituras que Deus fez essas coisas, até nós acreditamos, porque está escrito, Deus foi lá e destruiu o povo todo, matou até bebê que estava amamentando, a mãe, o pai, corta tudo e mata tudo, até nós acreditamos. Mas quando nós falamos que quando cai um avião, quando acontece um temporal que as casas descem todas e morrem todo mundo soterrado, aí os abençoados parece que não, fica difícil de entender que foi Deus, mas abençoados, é o próprio Deus, o mesmo Deus que deu uma ordem lá, ao profeta lá, ao rei, para matar todos os amalequitas, é o mesmo Deus que faz um avião cair dentro do oceano e matar 300 pessoas, porque Ele é Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas, abençoados. Deus, Ele é Pai do Espírito, Ele tem um propósito na nossa vida. E diz aqui que ninguém pode fugir das mãos dele. Isso é duro, isso é pesado? Mas é a verdade de Deus. O que nós podemos fazer? Ontem eu tive a oportunidade de estar dentro de um hospital, não é isso? Até às 3 horas da manhã. E vi coisas abençoadas assim, coisas tremendas. Chegou uma abençoada lá que foi atropelada por um trem. Eu não sei como que a abençoada conseguiu isso, né? Mas ela foi atropelada por um trem. Quem que provocou isso? Deus, porque se Ele quisesse, Ele não poderia evitar
aquele acidente, mas Deus tem um propósito naquilo ali. Foi Ele que fez. Todas as coisas, abençoadas, são feitas unicamente, exclusivamente por Deus. O Deus do bem e do mal é o mesmo Deus. Não se engane, Ele que faz todas as coisas. Assim foi em Adão. Você lembra de Adão? Lá no Jardim do Éden? A religião, olha o que a religião ela fez com Adão. A religião dividiu lá no Éden Deus e o diabo. Deus fez o bem, Deus criou Adão bonitinho, né? Lá o jardim todo perfeito, e colocou lá o bonitão Adão para reinar, para ser feliz para sempre, igual a história lá da Branca de Neve, né? Para serem felizes para sempre. Mas não foi assim, não foi isso que aconteceu. Veja Romanos capítulo 5, no versículo 18, tudo foi Deus. Tudo que aconteceu ali no Éden foi Deus. Romanos capítulo 5, no versículo 18, diz assim, ó: pois assim, olha só o que diz aí, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, quem é que trouxe essa condenação? Foi Adão, não é isso? Isso está escrito, foi Adão. Assim também, da mesma maneira, não foi diferente, foi o mesmo Deus que fez. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então está dizendo que o mesmo poder que trouxe Adão, que trouxe a morte, também o mesmo Deus usou um corpo chamado Jesus de Nazaré e trouxe a vida. Tudo foi Deus, tudo foi feito por Deus. O mesmo que condenou em Adão, que foi Deus, foi o mesmo que justificou em Cristo, da mesma maneira. Não foi lá que o diabo fez que Adão pecasse, que Adão desobedecesse, e Deus, então, um outro poder, uma força, foi lá na cruz e justificou. Não, abençoado. Foi o mesmo Deus que colocou Adão ali para pecar, foi o mesmo Deus que foi lá na cruz e justificou. Um só Deus, um só poder. Adão, veja bem, uma coisa que a religião não engole. Adão não escolheu desobedecer. Não. Adão cumpriu o propósito de Deus. Deus tinha um propósito e colocou Adão ali para fazer exatamente o que Deus mandou. No capítulo 5 mesmo, no versículo 12, diz assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, a desobediência, por um homem, que foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que falamos que todos pecaram. E esse foi o propósito, a função de Adão ali no Jardim do Éden. E quem foi que fez isso? Quem que colocou ele ali para fazer todas essas coisas? Foi o próprio Deus. Não foi o diabo que desceu lá do céu, como diz a religião, entrou. Não. Foi o próprio Deus, uma ordem do próprio Deus. O Jardim do Éden, olha, veja bem, isso aqui é Deus. O Jardim do Éden não foi criado para ser um paraíso eterno. Não, para sempre. Não. Deus não quis, porque se fosse da vontade de Deus, se fosse do propósito de Deus, que o Jardim do Éden fosse um paraíso para sempre, o seria até hoje, e seria para sempre. Mas não foi. Deus não quis assim. O que Deus quis? Botar Adão ali, para Adão pecar e passar a morte a todos os homens. Esse foi o propósito de Deus. A maldade, a desobediência, foi um propósito de Deus através de Adão. Se Adão desobedeceu a Deus, abençoado, como diz a religião, então Deus falhou. Pensa, por favor, pare e pense. Se Deus colocou Adão ali no Jardim do Éden para ser feliz para sempre, para fazer tudo certinho, e Adão desobedeceu a Deus, então Deus falhou, fugiu do controle de Deus, e isso não pode acontecer, abençoado. O único poder, a única força que existe é o poder de Deus, que controla todas as coisas. Adão fez exatamente o que Deus mandou ele fazer, e ele obedeceu. E veja bem, para Deus não existe mal e bem. Olha, isso aqui é tremendo. Não existe Deus, estamos aqui falando Deus soberano. Deus, não existe o mal e bem. Deus é soberano. O que existe é a sua própria vontade. É isso que existe. O mal e o bem, eles são refletidos na nossa vida natural. Tem coisas que nós falamos que são boas, tem coisas que nós falamos que são más, e coisas que nós gostamos, coisas que nós não gostamos. Mas para Deus não existe isso. Tudo que existe para Deus é a sua própria vontade, que tem que ser cumprida. Santa, perfeita e agradável. Agora, para você entender isso,
Você tem que entender o Evangelho. Por quê? Por que dessas coisas? Por que que é assim? Colossenses, capítulo 1. Vamos aqui a Colossenses. Já estamos aqui chegando na parte final, Colossenses, capítulo 1, no versículo 5, no versículo 6, você vai entender por que que tem que ser assim. Por que que tem que ser assim? Ó? Por causa, olha só, da esperança que vos está reservada nos céus. Por isso que tem que ser assim, abençoado. Tudo da vontade de Deus, da qual já antes ouviste falar pela palavra da verdade do Evangelho. Você já sabia, você já conhecia esse poder de Deus. O que já chegou a vós, como também está em todo mundo. A vontade de Deus, abençoado, está em todo mundo. Todo lugar está a vontade de Deus. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes, olha só, ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Depois que você conheceu a verdade de Deus. Esse conhecimento já chegou até nós. O conhecimento de que Deus controla tanto o bem como o mal, que não existe um poder paralelo. Esse conhecimento já chegou até o nosso entendimento. Não foi dado, esse entendimento foi dado ao nosso entendimento, que foi iluminado no nosso entendimento. Esse conhecimento que só há um Deus. Efésios capítulo 1, é o nosso último verso, Efésios, veja aí, Efésios capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Olha só que coisa linda que diz aqui o apóstolo Paulo. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Porque se você não tiver esse espírito de revelação, não foi dado a você, você nunca vai entender que é Deus que causa uma tragédia. Não é Deus que... Você não vai entender que foi Deus que foi responsável por jogar aquela bomba lá em cima do Japão, que fez aquela desgraça toda ali. Você vai pensar que foi um diabo, que foi Hitler, que foi um homem, que Deus não estava naquilo ali. Pessoal, Deus está em tudo. Deus controla todas as coisas. Espírito de sabedoria e de revelação. E no versículo 18, ele diz assim, ó, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Só aí você vai entender, abençoado, que é Deus, não é o diabo, não é outro poder, não é uma outra força. Tudo é Deus. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Somente, abençoados, com os olhos do entendimento iluminados, que nós entendemos que tudo é Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas. Não existe poder paralelo, não existe uma outra força que está dividindo com Deus. Você, às vezes, vê coisas acontecendo, foi Deus. É Deus mesmo que fez, que provocou. Ele tem um propósito. Ele foi lá e fez da maneira dele, da maneira que ele quis fazer, com os propósitos dele, mas é Deus. Se você atribuir alguma coisa que acontece nesse mundo fora de Deus, então você está admitindo que existe uma outra força. E não há um outro poder. Hoje, essa é a nossa oração, para que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento e você entenda que só existe um poder, um Deus que controla todas as coisas. E esse Deus tem cuidado de nós. É o próprio Deus. Então, abençoados, nos ajude a falar, a levar essa verdade aos nossos irmãos, essa verdade que nos alcançou, essa verdade que nos fez assim, entender que só há somente um Deus. Abençoados, recebo que tudo está bem na nossa vida. Estamos aqui recebendo uma intervenção, aqui um probleminha técnico, mas já passou. Então recebo que você entenda que tudo vai bem na sua vida, que você está bem e que Deus mesmo possa fazer você entender. Abençoado com todas as bênçãos.